Boa tarde, meu nome é Elisandra, eu vou falar sobre a prevenção ao Covid-19 na população privada de liberdade, um projeto de extensão implantado no município de Umuarama, Paraná. Eu sou Elisandra de Jesus Sangalho Martins, aluna não regular do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da UEM e IFPR e bolsista da Fundação Araucária. Esse trabalho foi realizado com a Rosiné Cebrian, que é coordenadora do projeto de pessoas privadas de liberdade da 12ª Regional de Saúde de Umuarama, Paraná, e com a professora Juliana Scanavaca, que é professora do Departamento de Tecnologia da UEM Umuarama. Bom, a Constituição Federal da República de 1988, em seu artigo 196, defende que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, está na Constituição que todos nós temos direito, né, e é dever do Estado garantir a saúde. Dentro dessa Constituição está todos os brasileiros e qualquer população que esteja dentro do território brasileiro, incluindo também a população carcerária, e eles também têm o direito à assistência pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Para atender essa população carcerária, que é uma população diferente, né, da população em geral, o manejo desse público é diferente, foi criado o Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário, PNSSP. Hoje em dia ele foi modificado, tem como nome o PENASP. Ele foi instituído pela Portaria Interministerial número 1777, de 9 de setembro de 2003. E esse plano ele garante o atendimento de saúde às populações masculina, feminina e psiquiátrica que estão privadas de liberdade. Então, a população privada de liberdade é aquela população que não tem o direito de ir e vir. Eles têm que ficar em espaços confinados, né, supervisionado por alguém, ou em celas, né, onde eles não têm muita opção de liberdade. Então, nesse público encontramos os encarcerados, os presidiários masculinos, femininos, os menores infratores, onde se encontram às vezes no SENSE, né, as casas de semi-liberdade e a população psiquiátrica também, os hospitais psiquiátricos. Com a evolução da pandemia da Covid-19, veio também o risco de contágio nessas instituições, porque se há privação de liberdade, há também uma aproximação dessas pessoas, né, um contato próximo. Imaginem, né, a pandemia, a Covid adentrar num ambiente desse, então seria um impacto na saúde, um impacto grande na saúde física e mental dessas pessoas encarceradas, até dos trabalhadores. Então, diante disso, foi verificada a necessidade da implantação de medidas, orientações e prevenção e uma assistência para diminuir e evitar a transmissão dessa doença entre tantos trabalhadores como da população carcerária. Então, foi inserido na cadeia pública de Umuarama um projeto de extensão da Fundação Araucária para enfrentamento ao Covid-19, onde esse projeto é executado por bolsistas, sendo uma enfermeira e uma técnica de enfermagem, são profissionais já formados, que têm as carteiras do seu conselho, que é exigido a carteira do conselho para atuar no projeto. Essas bolsistas são cedidas pela UEM, e são coordenadas pela UEM e 12ª Regional de Saúde, em parceria com o Departamento Penitenciário do Paraná, que é o DP. As bolsistas realizam várias ações para o controle e cuidado do risco de contaminação e contágio do vírus, evitando a evolução, né, do coronavírus, da Covid, nessa população que é tão vulnerável. Por que essa população vulnerável? Porque o grande índice de penitenciárias ou de carceragens ou de cadeias do Brasil apresenta superlotação. Fora a superlotação, as condições de higiene são precárias, as condições de sobrevivência são mínimas porque eles não têm onde dormir, não tem cama, não tem colchonete, muitos são obrigados a dormir em redes, né, por conta do espaço. É um ambiente que eles não têm ventilação, né, tem pouca luz,
eles não têm não conseguem secar suas roupas, então muitos têm umidade no ambiente, a infraestrutura é precária, os banheiros, então é muito difícil a sobrevivência nesse ambiente. Fora essa questão de estrutura, de espaço físico, vem a parte da população carcerária, que onde são pessoas de baixa escolaridade, baixa renda, pessoas que têm desestrutura familiar, desemprego, então condições, né, que não são muito viáveis. E fora essas questões também, muitos apresentam comorbidades, principalmente respiratórias, porque a população carcerária, eles costumam fumar muito, então onde eles desenvolvem várias doenças respiratórias. Os que não são fumantes ativos acabam tornando-se fumantes passivos, porque eles não têm um espaço para ter, fazer eles não têm espaço, né, para se dispersar, então eles são obrigados a fumar junto com os que são ativos, tornando-se fumantes passivos. Algumas dessas doenças respiratórias encontramos a rinite, a sinusite, bronquite crônica e asma. Alguns são diabéticos, hipertensos, portadores de tuberculose, grande parte, os que não são portadores já tiveram tuberculose, então eles têm uma fragilidade pulmonar. Imunodeprimidos, que são portadores de HIV, de AIDS, de lúpus, de infecções sexualmente transmissíveis. E conforme o tempo que eles estão encarcerados, que eles estão no presídio ou na cadeia, isso vai aumentando a prevalência dessas doenças, né? E aumentando o índice de várias outras doenças, como dermatites atópicas, escabiose. Dentre as ações de prevenção ao Covid no sistema prisional, então eles tomaram como medidas, né, após a pandemia, o que eles resolveram fazer para evitar dentro dos presídios e das cadeias? Então foi suspensa as visitas, principalmente de familiares, foi restrito a entrada de alimentos e objetos, então os alimentos e objetos só adentram as unidades pelo SEDEX, e esse SEDEX ele vem, é passado um produto, ele fica 24 horas, né? De 24 horas a 48 nesse produto, e depois ele está liberado para fazer a revista pelos agentes penitenciários e depois para adentrar no convívio dos detentos. A restrição de pessoas, então advogados, defensores públicos foi restrito, então vem somente quem tem a necessidade mesmo, e quando eles vêm é feito um controle nas portas de entrada, né? Então tem um controle no acesso. Foi feito um aumento no tempo de sol e foi disponibilizado um espaço para os novos detentos ou os que apresentavam sintomas compatíveis com o Covid foram obrigados a fazer um espaço, né? A fazer um manejo para que esse pessoal faça a sua quarentena ou que sejam transferidos para outra unidade. Então, são realizadas ações de monitoramento das cadeias regionais também, todo dia ligado nas cadeias, é verificado quantos detentos têm e se eles têm possível sintoma ou possível suspeito para Covid. As bolsistas atuam também no ambulatório, tem um ambulatório na cadeia pública de Umuarama, onde elas dão apoio, e é cumprida uma carga horária de 36 horas, distribuídas de segunda a sexta-feira. Os 9 detentos, eles ficam isolados por 14 dias, onde são realizadas triagens diárias, que é o quê? Esses detentos, eles ficam numa cela, é feito um questionário, né, para risco de Covid, e diariamente é aferida a temperatura e a verificação dos sinais e sintomas. Quando é detectado algum sintoma ou algum risco para Covid, ele é transferido para uma unidade sentinela, onde ela foi criada especificamente para locar esses presos com suspeita ou com Covid positivo, onde eles fazem a sua quarentena lá, depois eles retornam à sua unidade de origem. São medicados e têm um atendimento médico. É feito o acompanhamento dos encarcerados que fazem parte do grupo de risco e a adoção de medidas de biossegurança e desinfecção do ambiente em vários momentos. Então, tem um funcionário da limpeza que em vários momentos do dia ele faz a higiene de vários locais com uma solução de hipoclorito, né? Das maçanetas, dos locais e dos objetos de uso compartilhado, como telefone, mouse, maçanetas das portas, dentre outros.
e várias orientações sobre o distanciamento social. Foi realizadas orientações de educação e saúde através de oficinas e palestras, aferição de sinais vitais diários dos servidores dos internos e o controle de acesso nas portas de entrada e a obrigatoriedade do uso da máscara. Também é exigido o uso de equipamentos de proteção individual, principalmente quando eles vão fazer escolta e transporte de detentos para outras unidades. Os bolsistas realizam também diariamente a triagem desses novos detentos que se encontram em cela especial isolada por 14 dias e eles são encaminhados, nos casos de suspeita, para a unidade sentinela. Bom, como resultado, nós observamos que os índices de infecção na cadeia pública de Umuarama foram baixos. Até o momento não tivemos nenhum detento ou funcionário acometido pela Covid e somente 3 casos foram suspeitos, com sintomas leves, eles foram transferidos para a unidade sentinela, fizeram os exames, deram negativo. Esse baixo índice se deu pela agilidade na identificação dos focos, por isso obtemos bons resultados e mantemos o controle na população carcerária. No trabalho de educação e saúde, realizamos 28 orientações aos trabalhadores na população carcerária, como medidas de prevenção e contenção da disseminação do novo coronavírus. Nos atendimentos ambulatoriais e nas triagens foram realizados de 350 detentos e 50 monitoramentos, isso só no mês, tá, pessoal? Então, a rotatividade de detentos é muito grande, então mais entra do que sai. Aqui tem uma foto do nosso trabalho, então a primeira foto é feita a aferição de sinais vitais dos trabalhadores e na segunda é a triagem dos novos detentos que estão numa cela especial isolada. Concluímos que assistência à saúde na população carcerária ainda é um campo bem desconhecido para os profissionais da enfermagem, é pouca os profissionais que atuam no sistema prisional. O trabalho nesse ambiente a gente deve ressaltar que ele é limitado, então porque tem uma periculosidade, não é um ambiente normal, igual a gente está acostumado a ter privacidade com o paciente, então ali nós não temos privacidades e não tem muita autonomia, porque ele sempre está acompanhado ou de um policial ou de um agente penitenciário. Então, se ele for se despir, tirar roupa, então ele tem que ficar na presença do profissional de saúde, na presença do policial, do agente penitenciário. A enfermagem sempre se destaca, né, pessoal, entre os profissionais, porque sempre quando tem essas situações de risco, a enfermagem sempre está à frente, principalmente no atendimento a essas pessoas que são excluídas pela sociedade. E a população carcerária ela não deve ser esquecida, não é porque eles cometeram algum crime que eles devem ser excluídos para a sociedade. Eles têm direito de cidadão assim como qualquer um tem. Então eles merecem uma atenção maior e esforços para que se mantenha a saúde e proteja esses detentos e também os trabalhadores desse vírus. É necessário que seja feita a continuidade de protocolos e das políticas públicas de saúde e que eles tenham acesso gratuito, né, aos serviços de saúde que são necessários para eles, sem discriminação em razão do seu status jurídico. Os nossos agradecimentos vão para a professora Juliana Scanavaca, que é nossa coordenadora, uma pessoa muito especial e humana, a Viviane Ufêmia, que é diretora da Regional de Saúde de Umuarama, Rosi Cebrião, que é coordenadora do Programa de Pessoas Privadas de Liberdade da 12ª Regional de Umuarama, a SET, que é a Superintendência Geral de Ciência e Tecnologia do Ensino Superior, Fundação Araucária, Secretaria do Estado da Saúde do Paraná, SES, e as 12ª, 13ª e 22ª Regional de Saúde, Universidade Estadual de Maringá, DEPEN e a equipe da cadeia pública de Umuarama, o gestor Dr. Gilvá, o chefe das cadeias Dr. Andrade e o agente Daniel e todos os demais servidores que estão envolvidos nesse trabalho. Obrigada a todos, tenham uma boa tarde, deixo aqui as nossas referências.